Preste atenção nessa leitura que eu vou fazer aqui. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, o fardo que estava sobre os seus ombros e a vara do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste de soldado revolvida em sangue serão queimados, como na lenha do fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Essa é a profecia de Isaías, no seu capítulo 9. E que, como toda profecia, não foi escrita para a gente. Nenhuma profecia foi escrita para a gente. Aliás, nenhum texto da Bíblia foi escrito para a gente. Os autores nem imaginavam que isso aqui seria lido 3.000 anos depois, 2.500 anos depois, 2.000 anos depois. Nem imaginavam que aquilo que eles estavam escrevendo seria lido tanto tempo depois. Eles escreveram para as pessoas do seu tempo. Então, todo texto bíblico, para ser compreendido, a primeira coisa que a gente faz é ir lá no contexto histórico em que ele está, porque a gente precisa saber por que é que o autor escreveu aquilo, para quem e com que finalidade. Aqui, nesse caso, você tem a profecia de Isaías voltada para um povo oprimido no cativeiro babilônico. Então, com certeza, esse é um texto pós-exílico, que está celebrando a libertação do povo do exílio, depois de quase 70 anos do povo oprimido e mantido no cativeiro da Babilônia. Estão falando de um tempo de paz, quando eles estarão livres do seu opressor. Então era sobre isso que Isaías estava se referindo. Aliás, não há nenhum texto bíblico que leiamos que não esteja contextualizado numa situação de opressão, de um grande opressor, de um grande dominador, de um império dominador oprimindo o povo. Começa com o Egito oprimindo os hebreus, depois passa pela Assíria oprimindo os israelitas, depois passa pela Babilônia oprimindo os judaítas, e quando você chega no Novo Testamento, você tem de novo um grande império opressor oprimindo a Palestina, oprimindo os judeus
que residiam no que chamamos hoje de Palestina. Então, nenhum texto, em nenhum momento da Bíblia, você encontra qualquer situação histórica em que não haja um opressor político, um grande império, um dominador que se estabelece e explora, e oprime, e domina os outros povos. Nessa situação de Isaías, ele está se referindo a essa opressão da Babilônia, que havia invadido Jerusalém, destruído o templo e levado para o cativeiro grandes parcelas do povo do Reino do Sul, do povo de Judá e muito especialmente da capital Jerusalém, que fica destruída até a reconstrução quase 70 anos mais tarde. É nesse contexto que Isaías está escrevendo para o seu povo e dizendo: olha, não desanimem. O Senhor nos promete tempos de paz. O Senhor nos promete uma virada nessa chave. O Senhor nos promete que seremos libertos do nosso opressor. O Senhor nos promete que as botas dos soldados e dos exércitos, as roupas dos uniformes dos soldados e dos exércitos serão queimados, e nós desfrutaremos de um tempo de paz. Haverá domínio, mas o domínio será de paz. Mais ou menos como Jesus Cristo fala no Sermão do Monte, quando ele diz: os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é à toa que Jesus está dizendo isso. Jesus sabe o que ele está falando e para quem ele está falando. Jesus sabe que está falando para um povo cuja história está marcada por grandes guerras de invasão, de tomada de terra. Jesus está falando a um povo que, quando entrou em Canaã, foi matando mulheres, grávidas, crianças, para tomar a terra deles. A ordem era essa: mate todos, não deixe nenhum vivo, crianças, grávidas, mulheres, todos devem ser passados ao fio da espada. E as narrativas de invasão que a gente vê nos livros de Josué, nos livros de Deuteronômio, descrevem exatamente isso: a grande matança para se estabelecer numa terra e dominá-la. Então, quando Jesus está falando aos judeus do seu tempo, ele sabe o que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, lá atrás, vocês conquistaram essa terra matando gente, degolando gente, tirando a vida de gente. Mas agora, no meu reino, quem herdará a terra são os mansos, não são os guerreiros. Os mansos herdarão a terra. Por isso que, ouvindo a mensagem de Jesus, e prestando atenção no que ele dizia, os evangelistas, quando começaram a registrar os evangelhos, pegaram profecias que se referiam ao príncipe da paz e aplicaram a Jesus. Então isso acontece enquanto o Novo Testamento está sendo escrito. O profeta faz uma profecia para o seu povo, para o seu tempo. Isaías não estava falando de Cristo. Isaías não estava falando da Israel de 1000 anos depois. Isaías não estava falando do primeiro século da nossa era. Isaías estava falando dos cativos na Babilônia. E estava prometendo aos cativos da Babilônia que eles seriam libertos, não haveria mais a opressão da Babilônia e eles viveriam em paz. É para eles que Isaías está falando. Os autores do Novo Testamento
quando escrevem os evangelhos, então começam a pegar essas profecias e fazem o que a gente chama de uma aplicação, uma releitura. Bom, aquilo se referia sim aos cativos da Babilônia, mas também se referia a essa mensagem que Jesus trouxe. Lá falava de paz e de um príncipe da paz. O grande príncipe da paz daquele tempo foi Ciro, o rei persa, que chegou, dominou a Babilônia, libertou os judeus, mandou que eles voltassem para sua terra. O grande príncipe da paz foi Ciro. Mas agora, os autores do Novo Testamento diziam, bem, aquela profecia que se referia ao cativeiro babilônico, à libertação da opressão da Babilônia e à paz que foi trazida, também se aplica agora a este que estamos ouvindo aqui. Por quê? Que a mensagem do príncipe da paz cabia em Cristo, porque a sua mensagem era de paz. Porque ele veio trazer paz. Porque o seu reino não é um reino de opressão. O seu reino não é um reino de exploração. O seu reino não é um reino de fardos. Pelo contrário, Jesus diz, olha, dá cá o seu fardo e toma o meu, porque o meu é leve. O meu não tem peso. Ele era o príncipe da paz. Então, quando a gente fala em Natal, e dentro dessa ideia que a gente tem ao longo dessas últimas semanas compartilhado aqui no púlpito, o Natal é essa dádiva de Deus se ofertando. E porque Deus se oferta em paz, Deus se oferta em amor, Deus se oferta em graça, Deus se oferta para que haja paz. Deus se oferta para que haja graça. Deus se oferta para que haja misericórdia. Por isso que é inaceitável que nós que somos os seguidores do príncipe da paz, nos acostumemos com certas coisas. É inaceitável, por exemplo, que a gente tome partido em guerra. Uma pessoa que diz, os dois lados têm que se sentar, têm que conversar e têm que parar de matar a gente, tem muito mais evangelho do que evangélico que fica tomando partido e torcendo para um ou para outro. Por isso é inaceitável, nós que somos os seguidores do príncipe da paz, assistimos um desfile de evangélicos em São Paulo, com uma escultura de uma arma, celebrando a belicidade. Por isso é inaceitável que nós evangélicos assistamos o culto de uma igreja em que o pastor está num culto ensinando os membros da igreja como usar armas. Quando a gente pensa no príncipe da paz, e muito especialmente nesse texto, que diz 3 coisas fundamentais. Primeiro, Natal é luz. A gente ilumina as trevas. Como é que aqueles que iluminam as trevas trazem mais trevas em cima de trevas? Depois o autor do Evangelho de Mateus vai usar exatamente esse versículo aqui do capítulo 9, dizendo lá no capítulo 4, quando Jesus começa o seu evangelho, começa o seu ministério, no Evangelho de Mateus capítulo 4, ele usa essas mesmas palavras. Ele diz, aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, porque a presença de Jesus traz luz. A presença de Jesus serve para iluminar, a presença de Jesus vem para esclarecer, a presença de Jesus vem para trazer lucidez, fazer enxergar,
fazer ver, fazer entender. E é lamentável que muitos que se dizem seguidores de Jesus mergulham mais ainda no reino da obscuridade, das trevas. E em vez de trazer lucidez, trazem mais escuridão e mais confusão. Eu recebi no meu gabinete um rapaz apavorado, não estava nem conseguindo dormir de noite. E que chegou e disse: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu estou vendo aqui essa guerra de Israel com os palestinos, e estou ouvindo aqui esses pastores que estão falando aqui, e recebi um monte de coisa pelo YouTube, e um monte de coisa pelo WhatsApp, dizendo: Jesus está quase aí, e nervoso. Falei: calma. Calma. Ele falou: estou tão mal, eu preciso parar de ler a Bíblia. Eu falei: não, você não tem que parar de ler, você tem que deixar de ouvir quem você está ouvindo. Você tem que parar de ouvir essa baboseira que estão dizendo. Para de ouvir essa gente, para de ouvir essa gente que vão te neurotizar. Então é inadmissível que o príncipe da paz, que veio iluminar o que estava em trevas se tornou uma grande luz, que a gente mergulhe numa escuridão junto com essa gente que, em vez de esclarecer e dar lucidez, está mergulhando no abismo da obscuridade. A segunda coisa que esse texto diz é que haveria livramento de opressão. Haveria livramento de opressão. E que Jesus, como príncipe da paz, assim como Deus livrou os hebreus da opressão egípcia, livrou os judeus da opressão babilônica e cuidou dos cristãos na opressão romana, é o Deus que livra das opressões, que livra dos fardos, que não permite dominadores e exploradores. É um Deus que vem fazer justiça aos oprimidos. É um Deus que jamais deixaria passar uma situação em que uma companhia explora anos a fio bairros de uma cidade, retirando o solo, retirando o solo, retirando o solo, e depois os bairros dessa cidade comecem a afundar por causa dessa exploração sem limites. Pessoas que viviam 40 anos num lugar são obrigadas a sair de lá, perder suas casas, perder as habitações que construíram, são obrigadas a fugir de lá, porque o bairro está afundando depois de 30 anos de exploração sem limites. Isso é opressão. O Cristo da paz veio para se posicionar contra qualquer tipo de opressão. E a terceira coisa que esse texto diz é que ele vem estabelecer a paz. Há um outro texto em Isaías muito bonito, que eu gosto muito, que ele diz: olha, o leão vai habitar com o cordeiro, o lobo vai habitar com ovelhas, as espadas serão transformadas em enxadas. Eu adoro essa expressão. As espadas serão transformadas em enxadas. Mais ou menos como o Guimarães Rosa fez num dos seus contos, em que ele pegou a palavra espadachim e chamava os agricultores de enxadachins. Eles, em vez de usarem espada, eles usavam a enxada para semear e para colher. É esse tipo de promessa que esse texto faz.
Então o príncipe da paz tinha essas 3 características. Vinha para dar luz, vinha para esclarecer, para iluminar. Vinha também para livrar da opressão e dos fardos. Fazer justiça contra a opressão e fardos. E vinha estabelecer a paz. Ninguém que se diga seguidor desse príncipe da paz pode se omitir ou deixar de pensar nessas 3 coisas que a profecia de Isaías, e muito especialmente a profecia de Isaías no cumprimento do Cristo, estabelece. Por isso, celebrar o Natal é essa oferta daquele que veio trazer luz, oferta desse que veio trazer livramento e libertação, oferta desse que veio trazer paz. A igreja que se diz corpo de Cristo jamais pode fugir de proclamar as mesmas coisas, onde estiver, em quaisquer situações que esteja. O corpo do Cristo, o corpo do Cristo, a igreja, corpo do Cristo que é o príncipe da paz, ela também precisa proclamar luz, ocupando o lugar das trevas. Precisa proclamar libertação e livramento, ocupando o lugar da opressão. E precisa proclamar paz, ocupando o lugar do sentimento bélico e da guerra. A igreja não tem opção. A igreja não tem como fugir disso. Porque esse é o nosso Natal. Esse é o Cristo do nosso Natal. O Cristo da luz, o Cristo do livramento e da libertação, o Cristo da paz. Sejamos de fato e de direito seguidores desse que veio nos trazer a mensagem que precisamos proclamar e defender, muito especialmente que nessa época de Natal estejamos muito ciosos disso e que o Senhor assim nos abençoe. Amém.